11 horas e 36 minutos em Manaus. Um bom dia para você que acompanha a partir de agora mais uma edição do programa da comunidade. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Márcia. Bom dia, Amaral. Um ótimo dia para você que está em casa. Deixa eu começar aqui mandando os meus beijos. Beijos para o Ilane, que é técnica de enfermagem. Agora a gente vai mandar esses beijos. O pessoal pensa que é meu. Não é não, viu? Carlinhos foi lá, foi muito bem atendido. E aí o pessoal estava pedindo beijo aqui. Ela é técnica de enfermagem lá da Policlínica José Lins. Um beijo também para o Paulo Cardoso, que também é técnico em enfermagem. Marcos Vinícius, de 8 anos. E Elisa Vitória, de 6 anos. Todos eles do conjunto Osias Monteiro, da Cidade Nova. Beijo, peixinho, com o coração explode para as crianças. Explode. Muito e bem. ele deve ter dado um beijo modozinho pessoalmente, né? Eu vou mandar um abraço especial, mas depois que você mandar aí as manchetes do Agora Impresso de hoje. Pois é, esse aqui é o Agora Impresso de hoje, que a gente vai ver. Olha só, gente, tá aqui o Agora Impresso. E a gente vai destacar aqui. Tem vinhetinha, diretor? Do Agora? Jornal Agora, de segunda a sábado. E a gente vai falar só de uma manchete aqui do Agora Impresso, que é essa notícia aí do corpo do industriário que foi encontrado dentro de um porta-malas de carro. Ele é primo de um dos assaltantes da Universidade de Newton Lins, né? E acabou sendo encontrado aí, segundo a polícia, tem indícios aí de tortura. Quem tá aí, olha, aí no carro que você verifica aí é o irmão dele que teve que reconhecer o corpo. E você acompanha essa notícia no Agora Impresso de hoje, que destaca também ali no cantinho esquerdo, Cines oferta 345 vagas de trabalho e ainda Mengão é tricampeão. Pensei que você não ia mostrar, eu queria mostrar aqui a parte Aqui de trás do Agora mostro. Impresso, que homenageia todos os flamenguistas. Eu não sou, mas recebam os cumprimentos, todos os flamenguistas de toda a equipe do Agora, pelo campeonato conquistado a Copa do Brasil, é rubro-negra e foi para o Rio de olha, Amaral, eu vou te Janeiro. falar. Márcia Lasmar. Olha, o pessoal... Em especial um flamenguista, dois flamenguistas aqui da TV, que é o meu amigo Gato Júnior e o Franklin. O Gato Júnior fez uma promessa, você falava de promessa antes da gente entrar no ar, ele fez a promessa que foi o seguinte: o dinheiro que ele ia gastar com a picanha e com a cerveja, ele não gastou e disse que vai dar para a igreja. Disse que iria dar Situação, né? se o Flamengo fosse campeão. E foi, e ele disse que vai dar. Eu disse para ele que ia cobrar, porque ele tem um irmão que é padre, que é meu amigo, o Padre Jaime, vai cobrar essa colaboração dele vai todo mundo ficar com espontânea. fome. Aproveito então para mandar um abraço muito especial para Dona Santinha, mãe do Gato Júnior, que chegou de Oriximiná ontem e trouxe uma gostosura especial para mim, Márcia Lasmar. Dona Santinha, aquele abraço, obrigado. Olha, eu fico chateada, ele já mandou, vamos mandar um beijo de peixinho, o coração explode, tá, Dona Santinha? Que quem sabe da outra vez não cai a gostosura pra mim também. Mas isso é muito pidona, né? Vamos respeitar, diretor. Olha, não consigo tu nem já tá chupar se os dedos. escalando. Ela não sabe nem o que é e já tá pedindo. Falou gostosura, é gostosura, é gostosura. Mas aquilo que pode ser bom pra mim nem sempre pode te agradar o paladar. Ah, sei lá, é difícil, Amaral, eu gosto de tudo. Tô A pessoa fazendo come de tudo até pra te papel. desistir aqui. A pessoa come até papel. Esse foi o Agora Impresso pra você aí de casa, olha, só o que interessa. Jornal Agora, só o que interessa. Olha, diretor, vamos começar relembrando o caso, né, diretor? Exatamente. Vamos começar Gente, relembrando o caso. Prepara aí imagens e as reportagens, porque nós vamos começar, Márcia Lasmar, o programa de hoje, falando sobre um caso que, aliás, é uma longa história que começou em 2001, né? Uma história trágica que desencadeou uma série de assassinatos e que só agora, 12 anos depois, parece que vai ter aí um final, um desfecho. Pois é, hoje está acontecendo o julgamento do casal Valdemarina Damasceno e Terezinha de Jesus Oliveira, que são os pais da Daniela, que foi assassinada em 2000. A gente vai ver agora. O julgamento durou 3 dias. Esse foi considerado o maior julgamento da segunda vara do Tribunal do Júri. O caso iniciou em 2000, quando Fred Júnior confessou ter assassinado a namorada, Daniele Damasceno. Um ano depois, o pai dele, Fred Fernandes, foi morto e a família sofreu tentativa de homicídio. Os crimes teriam sido encomendados pelos pais de Daniele por vingança. O casal deveria ter sido julgado junto com os PMs, mas o processo deles foi adiado pela 4ª vez. Durante o julgamento, não foi permitida a entrada da imprensa. Nos corredores do tribunal, pouca movimentação de familiares dos réus. 14 testemunhas foram ouvidas. Antes da decisão, o advogado de defesa alegou que não haviam provas para a condenação. O nosso argumento é que o Ministério Público não provou que eles tenham participado desse crime.
O crime ocorreu, evidentemente, o homem morreu, é indiscutível isso. Mas para acusar alguém, eu tenho que dizer qual foi a forma pela qual ele participou. O Ministério Público sabe que não foram eles que atiraram, então teria que dizer qual foi a forma de participação. E eles nunca disseram isso. Os PMs Olavo Luiz Farias e Ronaldo Melo da Silva foram condenados a 33 anos e 8 meses de prisão. Outro policial envolvido já tinha sido sentenciado. Ela diz respeito aos crimes de homicídio consumado duplamente qualificado, diz respeito a 2 tentativas de homicídio, que é em relação a esposa do Fred Fernandes e o filho do Fred Fernandes. E mais, acho que fundamental, é o que revela a sentença. É que hoje é reconhecido pelo Conselho de Sentença que dentro do BPE essas pessoas formavam uma quadrilha direcionada ao crime, direcionada ao extermínio e a cometer homicídios. Mesmo condenados, a defesa vai apelar para que os PMs cumpram pena em liberdade. Em novembro, Valdemarino Damasceno e Terezinha de Jesus, últimos acusados, serão julgados. O processo do caso circulou pelos corredores do tribunal, 12 volumes e quase 5.000 páginas. Para que fique claro, os 2 PMs já aguardam, né, o julgamento do recurso em liberdade. Eles já vinham aguardando esse julgamento em liberdade desde 2001 e permaneceram. Estão aguardando o julgamento do recurso que foi impetrado pela defesa em liberdade. Apesar de ter sido condenados a 33 anos e 8 meses, permanecem em liberdade aguardando o julgamento do recurso. Pois é, e essa permanência deles aí, só para o pessoal poder entender, como eles já estavam em liberdade, não oferece risco de fuga e nem complicar aí o andamento do processo, eles têm o direito de apelar em liberdade e vão continuar até a decisão final, já que eles têm direito aos recursos do Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, e aí depois disso é que vai realmente haver, se for o caso de uma condenação efetiva, é que eles vão ser presos efetivamente. Aí o que aconteceu, né, Marcela Asmar? Existiu uma manobra da defesa do casal, dos pais da Daniele Damasceno, né, para evitar que esse julgamento acontecesse o mais rápido possível. Só para você ter ideia, foram 4 adiamentos, né? O último foi durante o julgamento dos 2 policiais, quando a defesa se retirou do tribunal do júri, exatamente, abandonou o processo, obrigando o juiz a desmembrar o julgamento. Quando se desmembra um julgamento, você traz um prejuízo enorme, porque você tem que mobilizar um contingente enorme ali do tribunal do júri, mais uma vez, para fazer um outro julgamento que poderia ter sido feito agregado ali naquela hora. Uma manobra da defesa que, inclusive, pode responder por conta disso ao Ministério Público. É importante a gente dizer isso para o telespectador que está em casa. Mas para que a gente entenda o julgamento que será realizado hoje, nós vamos acompanhar uma reportagem que conta melhor como é o caso Fred ao longo desses 12 anos, né? E a reportagem da Roberta Cunha explica muito bem como é essa situação. São 11h45, vamos acompanhar. Fred Júnior confessou ter matado a namorada dele, Daniele Damasceno, em 2000. Um ano depois, o pai dele foi morto e a família sofreu uma tentativa de homicídio. Os crimes teriam sido encomendados pelos pais de Daniele por vingança. O advogado principal do casal pediu renúncia do caso. Eu imagino, todavia, que deve ser para poder adiar o julgamento, porque sem advogado não há como fazer o julgamento. Outros 2 abandonaram o plenário, alegando que o processo de sanidade mental está em andamento e, por isso, o julgamento do casal não poderia ser realizado. Nós achamos que nós não queremos o julgamento do nosso cliente atropelando a lei. Os seus clientes passam por tratamento hoje ainda? Sempre, desde a dona Terezinha, por exemplo, desde a morte da filha, que essa aqui é a prisão perpétua. Que a dona Terezinha nunca mais vai ver a filha. Pela 4ª vez, o júri foi adiado, desta vez para o dia 28 de novembro. Em depoimento, as vítimas disseram que tinham ido visitar Fred Júnior na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde ele já cumpria a pena pela morte da namorada Daniele Damasceno. Na volta para casa, elas pararam exatamente aqui neste sinal. A família foi abordada por 2 homens em uma moto. O garupa teria descido da motocicleta e disparado vários tiros contra a família. Fred Fernandes, de 50 anos, pai de Fred Júnior, morreu na hora com 2 tiros na cabeça.
A advogada de defesa dos policiais militares disse que os verdadeiros autores dos homicídios seriam citados durante o processo. Quem são essas pessoas? Eu acredito que muitas delas são até testemunhas de acusação, mas outras, embora tenham sido sempre citadas, eu não quero aqui adiantar, mas eu vou estar em capas de jornais. Todas as capas de jornais têm nome de vários oficiais da Polícia Militar envolvidos no presente caso. E apenas quem consta como no banco dos réus é para quem essas pessoas têm interesse que eles respondam. São 11 horas e 47 minutos. O Fred Fernandes, o técnico agrícola de 50 anos, morreu nesse atentado quando saía da cadeia pública visitas, né? Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, Márcia Lasmar. Ele saía de uma visita ao filho dele, Fred Júnior, que hoje está em liberdade. O Fred hoje goza de liberdade condicional, né, depois de cumprir parte da pena. O Fred Júnior é acusado de participar de uma orgia onde se consumiam drogas e foi nessa orgia em que ele confessou ter cortado o pescoço da Dayana da Daniela Damasceno, né? Da Daniela Damasceno, e isso acabou levando à morte dela, mas só com a participação de outras duas pessoas. Que nunca foram citadas. Exatamente. Uma dessas pessoas, inclusive, há suspeita de que seja o filho de um oficial do alto escalão da Polícia Militar. Isso foi citado no processo e acabou sendo desmembrado, porque veio à tona no julgamento dos dois policiais militares. E é a essas duas pessoas que a advogada de defesa, a Catarina, se refere, que serão citados durante aí o julgamento que era para ter sido citado durante o julgamento do Fred, e essa acusação toda que ainda estão discutindo. Agora, é importante a gente explicar também, Amaral, que quando a saída dos defensores aí do Fred acabou aí largando o caso, teve uma confusão danada, inclusive aí o casal, o Valdemarino e a Terezinha de Jesus aí que ficaram sem defensores. Acabou que o juiz solicitou da Defensoria Pública a indicação de um defensor que até então não havia sido atendido, teve que indicar um defensor dativo, quer dizer, uma confusão danada para se chegar hoje ao julgamento do casal supostamente envolvido, supostamente porque a gente diz que ainda vai passar pelo julgamento aí, pela decisão do corpo de jurados, e aí vai se chegar a uma conclusão se realmente eles foram os autores do homicídio do pai do Fred ou não. Exatamente. Olha, daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, dessa vez ao vivo, direto lá do Fórum Enoque Reis, com informações da nossa repórter Roberta Cunha, que acompanha o julgamento de hoje, dia 28, quando o casal está no banco dos réus. Daqui a pouco a gente traz essa informação, porque agora, Márcia Lasmar, nós vamos até a tela do programa da comunidade. Vem comigo, Carlinhos, porque ontem foi o júri popular que condenou a Dayana Pires, acusada de abrir com uma lâmina de barbear a barriga de uma grávida de 9 meses para roubar o bebê. Ela foi condenada a 13 anos e 4 meses. Vamos acompanhar como foi. A ré chegou ao tribunal do júri muito nervosa. Ela se acalmou durante conversa com o advogado que cuida do caso. Francisco Boari argumentou as acusações para diminuir o tempo de pena. Durante o julgamento, disse que a doméstica tem problemas psicológicos e teria passado por um surto psicótico, que, segundo a defesa, foi o motivo dela ter cometido o crime. Duas testemunhas foram ouvidas. A primeira foi a técnica de enfermagem que atendeu Dayana no hospital e confirmou: a criança não era a filha dela. Já a segunda testemunha foi quem encontrou Dayana com a recém-nascida. Foi ela quem levou a ré à maternidade e acreditava que ela realmente tinha acabado de dar à luz. Depois da sentença, o choro de arrependimento. Ela foi condenada pelos dois crimes, né? Pelo homicídio tentado com relação a Odete, que é a vítima, e também com relação à subtração de incapaz, que no caso a vítima é o menor de idade, né? A criança que foi subtraída no ventre da mãe. E tinha também atenuante da confissão, tinha causa de diminuição da tentativa, então juntando as duas penas, ficou a pena em 13 anos e 4 meses de reclusão. Apesar de aceitar a pena, a Dayana tem medo de ficar com as outras detentas. A gente é ameaçada, mas vai dar tudo certo, logo logo eu vou estar em casa com a minha família. Eu vou agradecer muito a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu vou pagar o que eu fiz, eu vou seguir em frente minha vida, vou mudar. Me agradece.
Muito obrigada por tudo. A vítima, Odete Barreto, não compareceu ao julgamento porque atualmente mora no município de Coari. Mas para o Ministério Público isso não interferiu na condenação. É claro que isso atrapalha um pouco, que teria sido muito melhor se ela tivesse vindo, né, para esclarecer mais ainda os fatos para os jurados. Mas uma vez que ela foi ouvida ano passado, na fase do sumário de culpa, nós providenciamos para que os jurados pudessem ter acesso ao seu depoimento e eles também, com base nesse depoimento, pudessem julgar esse caso. Ela é uma coitada. O jurado viu que não poderia jogar essa mulher 20 anos, 30 anos na cadeia. Ninguém morreu. Ela vai aprender com esse tempo aí. Menos de um ano ela está em liberdade. Dayana agora se prepara para cumprir a pena. Se tiver um bom comportamento, dentro de um ano pode passar para o regime semiaberto. A doméstica foi encaminhada novamente ao Compage. A estratégia da defesa funcionou. O advogado Francisco Boari, que disse que ia pedir clemência, parece que conseguiu o resultado efetivo. Havia uma previsão, uma estimativa de que Dayana seria condenada a pelo menos 18 anos. E essa pena foi reduzida em 5. Isso significa que os atenuantes ao crime que ela cometeu foram levados em consideração, principalmente pelo juiz que dá o veredito. São 11 horas e 53 minutos. Nós vamos mudar de assunto agora porque vamos voltar a falar sobre o julgamento que é realizado hoje lá no Fórum Enoque Reis, trazendo informações ao vivo por meio da repórter Roberta Cunha na tela do programa da comunidade. Roberta, como é que está o andamento do julgamento que já tinha sido adiado por 4 vezes? É bom a gente lembrar o telespectador. Boa tarde. Olá, Amaral, muito boa tarde. Olha, a informação que a gente teve agora pela manhã é que um novo advogado do casal Valderino Damasceno e Terezinha de Jesus assumiu o caso Fred e ele pediu aí o adiamento novamente desse julgamento, né? Isso porque, segundo ele não teria tido tempo de analisar todas as 5.000 páginas do processo, mas o juiz indeferiu esse pedido e o julgamento começou por volta de 9h30 da manhã. Os primeiros a serem ouvidos foram a esposa de Fred Fernandes e o filho de Fred Fernandes, né, que estavam presentes durante o atentado contra a família, depois que a família teria feito uma visita à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, a Fred Filho, né, e a Fred Júnior. E aí depois, em seguida, uma outra testemunha que passava pelo local no momento do atentado também foi ouvida e agora há pouco terminou o depoimento de um ex-policial civil, o Aquino, né? Inclusive ele é policial civil aposentado, ele que teria começado as investigações na época, ele que também tinha um caso com uma pessoa da família de Valderino Damasceno e Terezinha de Jesus. Inclusive ele falou também, Amaral, que ele teria sofrido um atentado na época, junto com outras pessoas também que estavam envolvidas nesse crime. A gente vai acompanhar aqui todo o restante do julgamento e mais notícias a gente traz à noite, aliás, logo à tarde, às 5h15, no Jornal em Tempo. Roberta, eu fiquei na dúvida aqui quanto a esse advogado que você acabou de nos trazer a informação, que pediu mais tempo, pediu o adiamento do julgamento para ter mais tempo para revisar o processo. Esse foi um advogado que foi constituído pela família, pelo casal, ou é o advogado que o juiz já havia nomeado em caso de não haver um defensor público? Pois é, Amaral, essa é a questão, né? Esse advogado é contratado da família. Foi sugerido aí que um defensor público assumisse o caso, mas a família preferiu contratar um advogado particular para assumir esse caso. O juiz indeferiu o pedido de adiamento do julgamento justamente porque ele entendeu que os réus tiveram tempo suficiente para decidir aí na escolha do advogado e isso não foi feito. Muito bem, obrigado Roberta Cunha pelas suas informações, bom trabalho aí no Fórum Ministro Enoque Reis durante a apuração de mais esse julgamento. Olha, você de casa, muito obrigado pela audiência, esse é um assunto sério, ainda que o advogado tivesse abandonado o caso mais uma vez, como estratégia de adiar o julgamento pela 5ª vez seria, ainda que ele fizesse isso dessa vez, o Tribunal do Júri, o juiz que está presidindo o Tribunal do Júri, ia
já tinha a sua estratégia marcada porque havia nomeado um defensor para cuidar do caso e dessa vez não tinha como adiar. Nós vamos mudar de assunto, como disse a Roberta Cunha agora há pouco. Outras informações sobre esse caso você vai acompanhar logo mais no Jornal em Tempo às 5h20 da tarde. Marcela Asmar, está na hora. Tá todo mundo em casa esperando por você. Tô aqui, Amaral, tô aqui e vou levar uma dica para você que está em casa. Você que está em casa sonhando em comprar uma casa, comprar seu carro, dar uma melhor qualidade de vida para a sua família? Então acompanhe o recado. Sim, os sonhos se realizam! Uhul! Seus sonhos se realizam com o Amazonas da Sorte. 100 mil reais te esperam neste domingo. 100 mil reais só no quarto prêmio. Sim, os sonhos se realizam. Comprando o Amazonas da Sorte, você cede o direito de resgate ao Instituto Atiba Brasil e Ações Sociais. 100 mil reais só no quarto prêmio. Compre seu título. Amazonas da Sorte realiza sonhos. Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Para o sonho se realizar, é preciso atitude. Vá até um ponto de vendas do Amazonas da Sorte e adquira seu título por apenas R$5. Você investe R$5 e tem a possibilidade de ganhar 100 mil reais. Você pode ser o ganhador de 100 mil reais só no quarto prêmio. Aproveite, compre mais de um título, compre quantos títulos você quiser, pois quanto mais títulos você comprar, maiores são as suas chances de ganhar. Lembre-se, sempre tem que preencher o seu título corretamente. Preencha o seu cupom com letras legíveis para que, caso você seja um feliz ganhador, você seja encontrado rapidinho e garante ainda a titularidade do seu prêmio. Não se esqueça, Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui, Amaral. Muito bem, você de casa vai acompanhar agora na tela do programa da comunidade imagens sobre um homem que foi encontrado industriário, foi encontrado morto no porta-malas do carro dele na zona norte da capital. E em instantes no programa da comunidade você vai ter todos os detalhes sobre este crime. 11h58, a gente volta já já.